fábrica antiga chamada Westinghouse Electric Corp, um youtuber bem reconhecido americano chamado Urbex Hill entra em um lugar que um dia já foi cheio de vida e atividade, mas que hoje está completamente consumido pelo abandono. O prédio, que no passado representava trabalho, prosperidade, agora se resume a corredores destruídos, ferruagem espalhada, montes de entulho e pichações deixadas por ali ao longo dos anos. This place is nasty. O ambiente já é desconfortável por si só, carregado por aquele cheiro forte e típico de locais esquecidos há muito tempo. Mas a sensação piora quando Urbex encontra uma passagem que o leva direto para o subsolo. Yeah, it's a dead end. Lá embaixo, a sensação de perigo aumenta imediatamente. O subterrâneo é formado por corredores estreitos e tortuosos, cheios de curvas, salas vazias e inúmeros pontos cegos. There's probably a bunch of stuff left behind. Christmas decorations. É o tipo de lugar onde qualquer passo em falso pode colocar você diante de alguém sem aviso algum. Não importa onde ele esteja, a sensação de segurança simplesmente desaparece. E é nesse cenário que Urbex se depara com algo inesperado. Um homem sem camisa, parado em silêncio no meio de um dos corredores. This place is so wet. Oh, you scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Tentando entender a situação, Urbex ainda busca algum tipo de contato com ele, mas o homem não corresponde e não demonstra interesse em conversar. A cena é estranha o suficiente para colocá-lo em alerta, então ele decide se afastar rapidamente. E a reação faz sentido, porque em um lugar daqueles não há como saber quem é aquela pessoa, o que ela quer ou em que estado mental ela se encontra. Pode ser alguém alterado, alguém perigoso ou simplesmente alguém imprevisível. Mesmo depois de sair dali, o Urbex continua pensando naquele encontro. Aos poucos, o medo dá lugar a outro sentimento. Ele começa a enxergar aquele homem não apenas como uma ameaça, mas também como alguém que precisa. Alguém em uma situação triste e desagradante. Movido por isso, toma a decisão de voltar e oferecer algum dinheiro para que ele possa ao menos comprar algo para comer. Só que, quando ele retorna ao ponto onde havia se encontrado, percebe algo ainda mais perturbador. Shit, he's not there. And he's not responding. Damn it. I bet you he's in that room right there. God, come on, man. Don't do this. O homem sumiu. É nesse momento que o desconforto vira puro medo. Se ele não está mais ali, então ele pode estar em qualquer outro lugar do prédio. A dúvida toma conta da exploração. Onde ele foi parar? Será que ele está me observando de algum canto?
Será que representa algum perigo real? Com isso, o Urbex entende que não dá mais para continuar naquele lugar como se nada tivesse acontecido. A fábrica deixa de ser apenas um cenário abandonado, passa a parecer uma armadilha imprevisível. Já perto da saída, ele vê o homem mais uma vez. There's a bunch of homeless people down here. Damn. I'm gonna get out of here. Agora andando pelo local, e aparentemente sem ter notado a sua presença. E isso torna tudo ainda mais estranho. No YouTube, se você digitar a palavra Otreve Damina, provavelmente vai encontrar um vídeo com uma thumbnail estranha e inquietante, publicado por um canal chamado Creepy Videos. À primeira vista, o canal parece ser apenas mais um arquivo de vídeos perturbadores espalhados pela internet, reunindo creepypastas, gravações bizarras e conteúdos obscuros. Mas a maioria dos vídeos já eram relativamente bem conhecidos, pelo menos para quem costuma explorar esse tipo de conteúdo. Mas esse, em específico, parecia diferente. Havia alguma coisa nele que o destacava dos demais, como se escondesse um contexto muito maior do que aparentava. Quando vi o vídeo pela primeira vez, não entendi exatamente o que estava olhando. Era o tipo de conteúdo que causa estranhamento imediato, mas sem oferecer respostas claras. Então resolvi investigar um pouco mais. Pesquisando no Google Otreve Damania, acabei chegando a um site chamado Secret Files Fandom. Segundo as informações publicadas ali, o vídeo não era uma gravação original isolada, mas sim uma coletânea de imagens antigas, compostas por diferentes contextos, trechos de filmagens do século XX. Entre essas cenas, uma especial foi identificada como pertence ao filme The Blood of a Poet, de 1932. Isso já explicava parte da estética estranha do vídeo, mas ainda não respondia a tudo. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi uma figura específica que aparece em uma das partes mais perturbadoras da gravação. Era o tipo de imagem que fica na cabeça depois que o vídeo termina. Justamente por parecer tão incomum e fora do contexto, naquele momento eu não fazia ideia de quem era aquela pessoa, nem do que exatamente estava acontecendo naquela cena. Então continuei procurando, dessa vez no próprio YouTube, tentando procurar qualquer pista que levasse à origem daquele trecho. Depois de algum tempo, finalmente eu encontrei um vídeo que esclarecia tudo. Foi aí que descobri que aquelas imagens mostravam Kazuo Ono, um renomado dançarino japonês, conhecido por ser um dos criadores do Butoh, um estilo de dança japonesa experimental, marcado por movimentos lentos, expressões intensas e uma estética muitas vezes desconcertante. A cena em questão era parte de uma performance chamada The Dead Sea, uma das suas obras mais conhecidas. De repente,
Aquilo que parecia apenas uma imagem aleatória e assustadora passou a ser um contexto artístico muito mais profundo. Embora continuasse igualmente inquietante, o vídeo original dessa apresentação havia sido publicado em 25 de maio de 2011 por um canal chamado Japan Pride 1000, que mais tarde foi deletado. Ainda assim, algumas pessoas preservaram trechos do material e fizeram repostagens. Então, ainda é possível encontrar a parte desse conteúdo circulando online para quem quiser se aprofundar mais. O mais interessante nesse caso é como um vídeo aparentemente sem sentido, publicado em um canal genérico de conteúdo sombrio, acaba levando a uma investigação que mistura cinema experimental, registros antigos e performances artísticas, japonesas, claro. O que parecia ser apenas mais uma creepypasta visual se transforma em algo bem mais curioso, um fragmento de arte retirado do contexto e reapresentando como um mistério. Esse aqui é o Chris, o rosto por trás do canal de Urbex Hill. Alguém que muitos já conhecem por se jogar de cabeça em lugares que a maioria das pessoas jamais teriam coragem de visitar. Ele é o tipo de explorador que parece ser atraído justamente pelo que assusta: construções esquisitas, ambientes destruídos pelo tempo e cenário que parecem saídos direto de um pesadelo. Cada lugar abandonado que ele visita carrega marcas de um passado sombrio, histórias corrompidas e uma atmosfera pesada que poucas pessoas suportariam encarar. Wonder how old this church is. It's surprisingly not in too bad of shape, even though it's still in bad shape. That was loud. Mas é exatamente isso que impulsiona Chris. O medo nunca parece ser suficiente para fazê-lo voltar atrás. O que o move é a necessidade de entender o que aconteceu ali, de descobrir o que ainda permanece escondidos entre paredes rachadas, corredores vazios e salas consumidas pela decadência. Assim que ele atravessa a entrada de uma antiga igreja, a sensação é imediata. O lugar está completamente destruído, as paredes mostram sinais profundos de desgastes, os vitrais estão quebrados, o teto parece prestes a desabar em alguns pontos, e o silêncio que domina o ambiente é tão intenso que chega a incomodar. That's strange. This piano over here looks like it's in good shape. It's just knocked over. No. It's broken too. Oh, look, it's a Yamaha. Tudo ali transmite a sensação de que aquele espaço foi deixado para trás há muito tempo, como se a vida simplesmente tivesse sido arrancada dali, de uma vez só. Mesmo assim, Chris sente que existe algo fora do lugar. Não é apenas a ruína que incomoda, é a impressão de que talvez não esteja sozinho. A possibilidade de encontrar outra pessoa no interior da igreja, seja outro explorador ou alguém vivendo escondido ali, mantém seus sentidos em alerta. Ainda assim, ele continua. O receio cresce a cada passo.
mas sua curiosidade continua sendo mais forte. Ele se recompõe, respira fundo e avança, decidido a descobrir o que esse lugar ainda tenta esconder. No vídeo de hoje, Chris segue rumo a uma área esquecida em West Cleveland, Ohio, onde pretende explorar uma rua deserta, localizada dentro da famosa cidade fantasma de Elderwood. O lugar já foi um bairro movimentado, cheio de casas e famílias, mas tudo depois de um grande incêndio acabou mudando, que atingiu a região ao longo dos anos 90. A partir dali, o abandono se espalhou, as dívidas se acumularam e o bairro mergulhou em decadência, até se transformar em um cenário quase irreconhecível. Restaram apenas estruturas destruídas, ruas vazias e um ambiente tão desolado que mais parece retratar o fim do mundo. O Chris sente que Elderwood tem uma presença estranha, quase como se o lugar ainda carregasse o peso de tudo o que aconteceu ali. E é justamente por isso que ele decide ir até lá. A data é dia 5 de junho de 2023. Chris acaba de chegar e inicia sua exploração tendo como primeiro destino a igreja abandonada, um edifício que parece consertar toda a melancolia e o abandono daquele bairro. Conforme ele avança pelos corredores escuros, sons estranhos começam a surgir. It's kind of creepy down here. I still have the decorations up. Rangidos, passos, pequenos ruídos, difíceis de identificar, tudo parece indicar que existe alguém ali dentro com ele. A cada novo barulho, a tensão aumenta, o coração dispara, mas ele continua caminhando devagar. Tentando localizar a origem daqueles sons, o piso reage sobre seus pés, com estalos secos, como se a estrutura mal suportasse mais presença alguma. Chris observa cada canto escuro com atenção, tentando perceber qualquer movimento. Ele está dividido entre o instinto de ir embora e a vontade de seguir até o fim. No final, ninguém aparece, pelo menos ninguém que ele consiga ver. Mesmo assim, ele sabe que ouviu alguma coisa, e isso não traz alívio completo. Pelo contrário, só faz o clima parecer ainda mais perturbador. Mas a exploração ainda não terminou. Existe uma parte da igreja que ele ainda não viu, o porão. E é para lá que ele decide ir. Os degraus antigos rangem sob seu peso, o ar vai ficando cada vez mais pesado e o cheiro mais forte de mofo toma conta do ambiente. Cada detalhe parece um aviso que ele pare, para que dê meia volta antes que seja tarde. Só que Chris não consegue ignorar esse tipo de lugar. Ele precisa saber o que há ali embaixo. Precisa encontrar alguma resposta. Por sorte, nada o confronta diretamente, mas a sensação de desconforto permanece. Aqueles sons que ouviu antes continuam ecoando em sua mente, e a ideia de que talvez exista alguém por perto. Do lado de fora, a passagem continua tão opressiva quanto o interior da igreja. Casas abandonadas, janelas quebradas, estruturas caindo aos pedaços e um silêncio quase total domina a rua. Mesmo assim, Chris decide continuar investigando. Do outro lado da via, algumas casas chamam a sua atenção. Há algo nelas que faz parecer que os barulhos talvez não tenham vindo da igreja, mas dali. Mesmo com a atenção aumentando, ele segue em frente. A necessidade de descobrir a verdade fala mais alto outra vez. Quando se aproxima de uma das casas, uma sensação imediata toma conta devagar. Alguém pode estar vivendo ali. O ambiente parece diferente, o cheiro de podridão é intenso, o ar é pesado e o silêncio ainda mais sufocante. Tudo naquele lugar parecia dizer para ele ir embora. Como sempre,
Chris resiste ao impulso de recuar de imediato. Ele se aproxima devagar, observando com cuidado, tentando entender se realmente há alguém ali. Então vem a confirmação. Somebody's behind that curtain, I bet. Hello? Excuse me, hello? Hello? Sim, existe alguém naquele lugar. Nesse instante, a exploração deixa de ser apenas assustadora e passa a ser realmente perigosa. Chris percebe o movimento, ouve som, algo ali dentro se mexe. Seu olhar se fixa em uma espécie de cortina improvisada, posicionada de um jeito que parece esconder uma presença atrás dela. A curiosidade o empurra para frente, mas dessa vez o instinto de autopreservação vence. Ele entende que ultrapassar aquele limite pode colocar tudo em risco, então recua. Já viu o suficiente? Já que sabe que não está lidando apenas com casas abandonadas ou ruínas vazias. Existe uma vida ali, escondida em meio à destruição, e isso muda completamente a situação. Existe um canal no YouTube chamado Briscoe Park, que num primeiro olhar parece seguir a fórmula clássica de exploração urbana. Os vídeos mostram alguém vagando por construções abandonadas durante a noite, registrando corredores vazios, salas destruídas e ambientes tomados pelo silêncio. Só que, desde os primeiros segundos, há algo diferente. A atmosfera é pesada, a imagem é extremamente nítida e tudo é filmado de um jeito que faz você sentir que não está apenas assistindo a uma simples exploração, está observando algo que não deveria estar vendo. Conforme os vídeos avançam, pequenos detalhes começam a saltar aos olhos. Coisas escondidas no fundo, elementos que passam rápidos demais. Pistas que parecem colocadas ali de propósito. E é nesse momento que você percebe. Os vídeos de Briscoe Park não foram feitos apenas para serem assistidos. Eles foram feitos para serem analisados. Já no primeiro vídeo do canal, um detalhe chama atenção logo de cara. A palavra barrel, ou barril, que aparece de forma destacada. Na descrição, há uma frase ainda mais intrigante. Submission Statement. Barrel, mostly. Contained minor disturbances detected. Follow-up not required. A mensagem parece fria, técnica, quase como um relatório oficial. Depois, por volta dos 2 minutos, um barril surge na cena. E bem na parte inferior da tela aparece muito rápido uma sequência de letras e números piscando. É tão rápido que pode passar despercebido, mas quando esse código é pesquisado, ele te leva a algo totalmente inesperado. Um site da CIA. E não para por aí. Dentro dele, existe um documento desclassificado em 2014. Ao continuar a leitura, surge uma frase enigmática. Algo como: será o nosso apenas um dos 3 universos? Diretamente associado ao projeto Stargate. Para quem não o conhece, o projeto Stargate foi uma iniciativa secreta dos Estados Unidos voltada ao estudo de fenômenos psíquicos, principalmente a chamada visão remota. A suposta habilidade de perceber lugares distantes sem estar fisicamente presente. O programa envolveu a CIA e outras agências governamentais em plena Guerra Fria, numa tentativa de usar capacidades extrasensoriais para fins de inteligência. E como se isso já não fosse estranho o bastante,
No início do mesmo vídeo aparece a palavra source, seguida da combinação 13, 10, 7, 3, 2. Ao pesquisar isso, o resultado leva ao hidróxido de sódio da Sigma Aldrich, uma substância extremamente corrosiva e perigosa. A implicação parece ser que esse era o conteúdo real do barril. Ainda assim, a ligação entre esse material químico e o projeto do Stargate continua sendo um mistério, como se o canal estivesse montando um quebra-cabeça que ainda está longe de ser resolvido. Nos vídeos seguintes, a sensação que existe algo maior por trás de tudo só aumenta. Em Tape 5, Fita 5, por exemplo, a descrição diz: Submissive statement after further review I was begging watched. Follow-up not required. E o mais perturbador é que o vídeo realmente dá indícios disso. Em meio à exploração, há momentos em que parece existir uma presença acompanhando cada passo da pessoa com a câmera. Não é apenas uma paranoia. Em certos quadros, parece haver uma figura escondida observando. Já a fita 6 leva isso a outro nível. O explorador está examinando fotografias antigas penduradas numa parede, quando de repente entra em pânico e foge da casa. Numa olhada rápida, dá para notar uma silhueta branca surgindo na janela, mas ao pausar no instante certo, aparece algo ainda mais perturbador. Uma figura estranha sentada no sofá, quase imóvel, como se estivesse esperando. O mais fascinante em Briscoe Park é que cada vídeo parece ter identidade própria, mas todos compartilham a mesma estrutura oculta, como se fossem fragmentos de uma narrativa maior. Tudo indica que a pessoa por trás da câmera está seguindo algum tipo de trilha, visitando lugares específicos, coletando pistas e, ao mesmo tempo, sendo constantemente observada por algo que não entende. Quanto mais você mergulha nesse conteúdo, mais perguntas aparecem. Quem é essa pessoa? Qual é o objetivo dessas gravações? E o que ela está tentando encontrar? E acima de tudo, o que é essa presença que parece persegui-la em cada novo local? A sensação é de que a história ainda está apenas começando. Por isso, não vale revelar tudo aqui. Parte da força de Briscoe Park está justamente em descobrir cada pista por meio de conta própria. E, sinceramente, faz muito tempo que eu não encontro um canal tão intrigante e ótimo, mas também estranho e hipnotizante quanto esse.